Olá a todos, estamos de volta agora com o simpósio satélite da Pfizer. Eu tenho a honra e o prazer de ser o palestrante nesse simpósio. Agradeço muito a participação da Pfizer no evento, com todo o patrocínio, e também pelo convite de participar desse simpósio, cujo tema é no diagnóstico da amiloidose cardíaca, o que devemos saber. Particularmente o papel da cintilografia com marcador ósseo de acordo com o nosso posicionamento DEIC, GEMIC, SBC de 2021. Pode projetar o primeiro slide, por favor? Esses são meus conflitos. Muito bom. Como a gente já comentou na sessão anterior, essa aula vai explorar aspectos centrais em relação à cintilografia com radiotraçador ósseo no diagnóstico da amiloidose, baseado no que nós condensamos, como nós construímos o racional do nosso posicionamento para diagnóstico e tratamento da amiloidose cardíaca, que foi fruto de um trabalho cooperativo muito extenso do pessoal do DEIC, que eu tive a honra de coordenar. Bom, esse é o nosso fluxograma, eu acho que é o ponto alto, é o aspecto talvez de maior impacto na prática clínica, é a gente entender e usar na prática esse algoritmo. Ele parte de um cenário em que nós fazemos a suspeita clínica da presença de amiloidose. A partir da alta suspeita clínica, a gente vai dividir o fluxo do diagnóstico baseado na presença de cadeias leves monoclonais no sangue periférico. Porque a partir do momento que as cadeias leves estão presentes, nós devemos seguir a suspeita clínica amiloidose AL, você deve seguir a rota hematológica, lembrando que aqui o diagnóstico vai ser calcado na documentação da proteína amiloide depositada em tecidos. Pode ser tecidos periféricos, pode ser biópsia de gordura, pode ser pele, pode ser, por exemplo, se algum órgão envolvido como a língua. E se você encontra, você faz a tipagem com espectroscopia de massa para poder fazer o diagnóstico final do tipo de amiloidose. Se você não encontra tecido periférico, você vai então para a biópsia do miocárdio se for necessário. Mas sem dúvida, o grande avanço que fez hoje o cardiologista se aproximar muito da amiloidose cardíaca é a possibilidade de fazer o diagnóstico de forma não invasiva, usando a cintilografia com radiotraçador ósseo. E é disso que eu queria dar um pouco mais de embasamento e conversar sobre esse aspecto dessa cintilografia, porque é um método novo, tanto o médico nuclear quanto o cardiologista precisa se familiarizar mais e entender o embasamento racional atrás do uso dessas imagens para diagnóstico não invasivo da amiloidose cardíaca. Então aqui nós temos os critérios que no nosso posicionamento nós assumimos como fundamentais para fazer o diagnóstico da amiloidose por TTR. Lembrar então que as cadeias leves monoclonais têm que estar descartadas e você então faria essa imagem molecular, ou seja, o radiotraçador ósseo, não todos, mas alguns deles, têm essa avidez pelas microcalcificações que fazem parte do complexo dessa proteína depositada amiloide. Então, essa captação que é anômala pode aparecer de forma saliente, muito intensa nos pacientes com TTR, com a quantificação coração contralateral também aumentada. E isso tudo é bom lembrar que são acúmulos anômalos. O indivíduo normal não capta essa atividade no miocárdio. E aqui a gente tem sempre checar se esse acúmulo de radioatividade está no miocárdio. Essas imagens até lembram uma imagem de Sextamib, para quem está acostumado a ver. É de tão intensa a captação nesse caso de acúmulo do radiotraçador no músculo cardíaco. Bom, mas é importante a gente lembrar alguns aspectos fundamentais que ainda contaminam e ainda existem uns conceitos errôneos ou desencontrados na prática clínica quando a gente avalia o uso dessas imagens para o diagnóstico da amiloidose cardíaca por trânsito de retina. Primeiro deles, houve um AFAM inicial. Aqui eu trago as imagens de um indivíduo com amiloidose por trânsito de retina e um indivíduo com amiloidose AL, respectivamente as imagens de SPECT mostrando intensa captação na trânsito de retina e sem captação na amiloidose AL. Houve uma percepção inicial, que se mostrou errônea, de que essa abordagem por imagem, com essa imagem molecular, nós conseguiríamos diferenciar a trânsito de retina da L. Seria um método que diferencia. Captou pirofosfato, no caso, que é o radiotraçador presente no Brasil, esse paciente tem trânsito de retina. Não captou, deve ser a L.
E isso é que, na verdade, não é bem assim, a gente precisa entender que não é assim para poder usar direito esse método na prática clínica. Essa história ficou muito claramente contada no trabalho clássico da Enrica Perudini, de 2005, em que ela mostrou, digamos assim, ela mostrou de forma muito saliente, no trabalho publicado, que o indivíduo normal, num scan ósseo, não apresentava nada de captação miocárdica, os pacientes AL também não captavam, e os pacientes com trânsito de retina captavam bastante no miocárdio esse radiotraçador. Esse aqui, então, levou o nome da Enrica Perudini, né, a classificação de Perudini, nasceu daí, em que a gente olha, então, a captação em relação às costelas. Grau 0, não capta nada na sombra cardíaca. Grau 1, ela capta, mas de forma tênue, menor que os arcos costais. Grau 2, uma captação no coração equivalente aos arcos costais. E o grau 3, a captação mais intensa do que os arcos costais. Então, grau 2 ou 3 de Perudini passou a ser caracterizado como fazendo parte da ATTR. Só que o que a gente chama atenção quando a gente analisa os resultados do trabalho da Perudini, ela estudou 15 pacientes com amiloidose cardíaca por trânsito de retina e 10 pacientes com amiloidose AL e 10 controles normais. O que ela observou foi que os pacientes, nessa série da Perudini, que é pequena, todos os pacientes com trânsito de retina captaram grau 3 ou grau 2, e na amiloidose AL, nessa série pequena, nenhum deles captou. Então, daí se tirou a impressão, a noção inicial de que você poderia claramente diferenciar as duas situações só baseado na captação intensa do radiotraçador. Mas, na verdade, hoje, depois de muito tempo andado e a experiência clínica fosse avolumando, na verdade, a gente sabe que tem muitos pacientes com amiloidose AL que captam de forma significativa o radiotraçador ósseo. Então, aqui é de novo a ilustração do trabalho da Perudini, mostrando aqui com luz polarizada e corações de pacientes com amiloidose por trânsito de retina AL, salientando que o pirofosfato, a gente tem outros radiotraçadores ósseos usados na Europa, como o DPD e o HMDP, que podem, então, dar positivo na TTR, e lembrou, ela já colocou isso no próprio trabalho original dela, o MDP. É importante falar do MDP, porque no Brasil a gente faz cintilografia óssea normalmente usando o MDP. E o MDP não serve para diagnosticar amiloidose. Então, se o seu médico nuclear eventualmente fizer um estudo de captação óssea para procurar amiloidose cardíaca no seu paciente usando MDP, você vai ter que mandar refazer, porque MDP não serve para fazer esse rastreio da presença de amiloidose por trânsito de retina. Isso eu acho que é outra mensagem importante. Já que o MDP existe no Brasil, a gente usa para fazer osso. Mas olha só, esse estudo é relativamente recente, agora em 2021, 292 pacientes consecutivos com amiloidose cardíaca AL, que fizeram a cintilografia com DPD, e mostrando que desses pacientes, 39% dos ALs têm algum grau de captação do radiotraçador ósseo, e que 10% deles, essa captação é grau 2 ou 3 de Perudini. Mostrando de forma muito clara que quando você estende a sua observação e pega uma série mais ampla de casos, você começa a encontrar pacientes AL que captam pirofosfato, ou seja, então, na verdade, a cintilografia com pirofosfato não tem o poder absoluto de diferenciar o que é AL e o que é TTR, você tem que acrescentar informação para que a coisa dê certo. Até que nós tivemos em 2016, esse trabalho clássico do grupo, é um estudo multicêntrico, foi capitaneado pelo pessoal lá do Reino Unido, do Julian Gilmore, é um volume grande de pacientes suspeitos de amiloidose cardíaca, 374 casos foram confirmados com biópsia endomiocárdica, e aí ele mostrou que a captação cardíaca do radiotraçador ósseo tinha uma sensibilidade de 99% e uma especificidade de 86%. Então, há uma perda de especificidade, existem falsos positivos nessa série. Esses falsos positivos eram quase exclusivamente por captação do pirofosfato ou do radiotraçador ósseo em pacientes com amiloidose AL. Daí surgiu, desse estudo, uma análise de correlação em que a presença de depósitos amiloides por trânsito de retina, presentes ou ausentes, eram comparados com eram correlacionados com a cintilografia cardíaca com o radiotraçador ósseo, grau 2 ou 3, mas excluindo-se as cadeias leves. Ou seja, a partir do momento que você exclui cadeia leve, tira fora
os pacientes com AL, você passa a ter então 0 falso positivo. Ou seja, esse critério faz um valor preditivo positivo de 100%. Então, se você tiver esse conjunto, excluir cadeia leve e tiver uma captação com retardador ósseo grau 2 ou 3, você então pode fazer o diagnóstico não invasivo da amiloidose por trânsito de retina. Foi esse o critério que se abraçou mundialmente. Aqui, a nossa proposta do nosso consenso é usar essa abordagem não invasiva, é o que a gente tem praticado, é o que está no nosso fluxograma. Então, para exemplificar casos emblemáticos, eu trouxe um caso clínico, para a gente poder ver como é que isso é aplicado na prática. Era um homem de 77 anos, branco, ele era hipertenso já há 19 anos, e há 2 anos ele abriu uma clínica de dispneia aos esforços e fadiga, classificacional 2, fez nesse intervalo uma coronariografia que foi normal, e há 4 meses ele progrediu doença, foi internado por uma IC descompensada com sinais congestivos claros, e usou furosemida endovenosa com melhora, e ele foi encaminhado para o nosso centro, lá do HC de Ribeirão Preto, para a gente poder fazer uma complementação diagnóstica, porque o colega suspeitou da presença de amiloidose. Esse paciente, então, veio já bem ambulatorial, tomando medicações antihipertensivas, mas com uma história muito clara de redução recente dessas doses de antihipertensivo. Então, ele está em regressão, tirando os remédios por hipotensão. Então, isso é um flag, homem, idoso, com ICFEP, com redução, uma atenuação da doença hipertensiva, começando a fazer hipotensão, tendo que tirar remédio. Isso é um flag, está na nossa tabela de flags, é um sinal de alerta. Esse paciente fez no eletrocardiograma, mostrava que um padrão que é bem, digamos assim, compatível, né, com a amiloidose, que é essa pseudozona eletronativa na parede anteroseptal, falta de progressão do vetor, e uma baixa voltagem em plano periférico. Essa não é um conjunto específico de anormalidades, mas é muito comum os pacientes com trânsito de retina terem esse tipo de eletro. Quando esse paciente foi para um eco, mostrou septos espessados, mostrou discreto espessamento de válvulas, o septo mediu 15 milímetros, ou seja, estava bastante espessado, mas até ali era hipertenso, né? Mas a análise do Global Longitudinal Strain, análise strain, mostrando aquele clássico padrão de cereja de bolo, ou seja, essa contratilidade mais preservada na ponta, fazendo aí uma alteração que é específica, bastante específica. Não é absoluta, mas é específica para a presença de amiloidose. Então, eu acho que a suspeita clínica aumentou, então alta suspeita clínica, e o paciente então foi encaixado no nosso fluxograma. A gente pesquisou então inicialmente caldeias leves, fizemos a tripla checagem, né? Fizemos pesquisa na relação capa-lambda com free light, foi negativa, fez imunofixação sérica urinária no nosso centro, foi negativa também. Então, ele entrou na rota cardiológica para investigar o diagnóstico, foi diretamente à cintilografia, deu um pirudina em grau 3 e uma relação coração contralateral alta de 1,9, ou seja, então, se a gente olhar o nosso fluxograma, esse paciente fecha para o diagnóstico de amiloidose cardíaca por trânsito de retina. As imagens de SPECT confirmam que a captação é no músculo cardíaco, inclusive envolvendo VD. Então, é uma imagem muito conclusiva, fechando esse diagnóstico. Então, esse paciente, no nosso fluxograma, ele desceu por aqui, fez a cintilo com piro, deu positiva. Aí, restava, então, caracterizar se era uma wild type ou uma hereditária. Ele fez análise genética, sem mutação do gene da trânsito de retina. Uma amiloidose cardíaca wild type. Ele foi inserido num estudo clínico de silenciador gênico. Está em segmento com a gente. Esse caso 2 é um senhor de 69 anos, branco. Ele veio com queixas de episódios fugazes de vista embaçada e cabeça ruim, já há algum tempo, há 1 ano. E há 1 mês ele teve um episódio de uma síncope, uma perda de consciência rápida, súbita, sem pródromos, meio liga-desliga, né? Ou desliga-liga. E na investigação inicial, o Holter mostrou BAVT intermitente, ele recebeu o implante de marca-passo e foi encaminhado ao centro porque tinha um eco e já fez a cintilografia fora, levantando a suspeita de amiloidose cardíaca. Esse paciente é interessante porque ele não era hipertenso e também não tinha diabetes, tinha disfunção erétil há 3 anos, não tinha outros sinais de desautonomia. O colega de fora suspeitou que pudesse ser um ataque isquêmico transitório e colocou anticoagulante para esse paciente. Então ele veio para ser investigado. No eletrocardiograma ele tinha
esse BRD já avançado, um BAV de primeiro e bloqueio divisional anterior superior esquerdo. Então era um bloqueio trifascicular, uma grave doença do tecido de condução, sem cardiopatia, acaba sendo um flag, um sinal de alerta também para amiloidose. O ecocardiograma desse paciente mostrava um padrão granuloso, com um importante aumento da espessura do VD, do septo interatrial e de cúspides valvares, com o padrão de apical sparing. Então, sugerindo claramente a presença de amiloidose, então a gente precisaria ir adiante, mas o que, digamos assim, foi uma subversão do nosso algoritmo foi de que o colega que cuidou do caso fora já fez a cintilografia antes de descartar a cadeia leve. E o que aconteceu com essa cintilografia? Veio um Perudini em grau 3, uma relação coração contralateral de 1,8, confirmados com imagem de SPECT. A imagem de SPECT foi um exame feito fora, mostrando que a captação é no músculo cardíaco. E aí, o que é esse diagnóstico? Quer dizer, não foi descartada cadeia leve, a gente não sabe se é uma L, mas tem sentido positivo. O que a gente sugere fazer nesses casos? Refazer os passos, dar um passo atrás e voltar a investigar. Tá certo? Principalmente, a gente fez exames laboratoriais de rotina, ele não tinha proteinúria, mas ele tinha um BNP, NT-proBNP bastante aumentado. Lembrar que esse paciente não tinha clínica de C, não tinha dispneia aos esforços, não tinha congestão. Esses aumentos desproporcionais de valores de NT-proBNP descasados da clínica é uma característica da amiloidose por trânsito de retina. E também aumento de troponina. Aumento persistente de troponina é um flag laboratorial para a presença de amiloidose cardíaca. E aí a gente fez o que o colega já deveria ter feito como no primeiro momento. Investigamos cadeias leves monoclonais. O free light, a relação capa-lambda livre, já mostrou uma normalidade com aumento da capa livre e a lambda muito reduzida, colocando aí uma relação até não quantificável. E a imunofixação sérica não mostrou nada, mas a urinária mostrou uma proteína monoclonal, a capa isolada, que é uma situação um pouco mais rara, a amiloidose. Normalmente a amiloidose é por cadeia lambda. E aí a gente precisa definir agora se isso aí é uma amiloidose por trânsito de retina associada a um MGUS, a uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. E o que é isso? É que à medida que a idade avança, só o fato de envelhecimento, pode haver discrasias dos plasmócitos produzirem quantidades pequenas de cadeia leve que não causa doença. Esses pacientes, o hematologista lida com isso, tem que começar a seguir. Indivíduos muito idosos, acima de 75 anos, 80 anos, até 20% de detecção de cadeia leve sem causar doença. É a tal da MGUS. Então a gente precisa diferenciar. Como é que a gente diferenciaria as duas coisas? Se é uma L ou se é uma TTR com MGUS? Seguindo o nosso fluxograma. Então a gente deveria, quando a gente detecta que a cadeia leve está presente, então você não esquece essa cintilografia, deixa para depois e faz a rota hematológica. Então a gente vai ter que procurar, o hematologista tem que entrar na jogada, fazer a análise da medula óssea e principalmente procurar em tecidos periféricos primeiro a presença da proteína amiloide depositada e fazer a tipagem. É através da espectroscopia de massa da proteína amiloide depositada que a gente vai definir se é cadeia leve ou se é trânsito de retina. Então esse paciente não encontrou nada nas biópsias periféricas, ela fez biópsia de gordura e foi para a biópsia endomiocárdica. A biópsia endomiocárdica desse paciente mostrou a substância amorfa, de forma muito saliente, infiltrando extensamente e dissociando fibras no tecido. Quando fez a polarização da coloração do vermelho Congo, mostrou a refringência anômala verde maçã, às vezes também pode ser alaranjada, mas fechando o diagnóstico de amiloidose. E aí nós fizemos a espectroscopia de massa, achou um perfil peptídico consistente com uma cadeia leve de imunoglobulina do tipo kappa, que casava com a imunofixação urinária, mostrando então que era uma amiloidose cardíaca do tipo AL. Então aquela imagem que foi feita muito precocemente, extemporaneamente, era uma cintilografia com marcador ósseo que foi falso positivo. Na verdade, então não era trânsito de retina, era tudo uma L. E esses casos existem, infelizmente, não são infrequentes. A gente pega bastante casos assim, quando você começa a procurar. Na nossa posicionamento, a gente lista, então, situações que o clínico tem que estar atento para... São falsos positivos da cintilografia com pirofosfato. Então, uma delas a gente acabou de comentar, que é a amiloidose AL. A captação em pulso sanguíneo é importante, então o médico nuclear não deve se restringir só à análise das imagens planas, mas olhar o SPECT.
E outra condição que é muito comum é infarto do miocárdio agudo ou subagudo, isquemia grave em repouso, pode captar pirofosfato, isso é uma coisa que a gente sabe há décadas, né? Então, só lembrando aqui uma imagem do trabalho recente na literatura, mostrando que uma imagem plana, inicial, mostrando uma captação grau 2 aqui de Perudini. Quando você faz o SPECT, você vê que quem está produzindo essa captação é pulso sanguíneo, hemácias marcadas pelo pirofosfato, fazendo essa imagem na imagem plana de captação. Então, isso aqui é um falso positivo. Rapidamente, um caso 3, que eu gostaria de trazer para vocês, ilustrando um falso positivo, que eu acredito que não seja tão incomum assim, a gente vai encontrar casos assim. É um paciente que vinha, na verdade, com a história de doença isquêmica. Uma dor precordial associada à dispneia, ela já era seguida, essa senhora de 74 anos, branca, ela vinha seguida com diagnóstico pregresse de hipertensão e coronariopatia. Há muitos anos ela tinha feito uma revascularização miocárdica, e agora, recentemente, tem episódios recorrentes de dor precordial com dispneia aos esforços, uma classe funcional 3 já está bastante limitante. A paciente não tinha aspectos importantes no exame físico, nada muito chamativo. O eletrocardiograma, veja só, absolutamente compatível com ou sugestivo, ou indicando a presença de isquemia miocárdica, tem ST infradesnivelado, inclusive com DATs negativo na parede antisseptal. Há aspecto de zona eletroinativa extensa na parede inferior. Então, era o diagnóstico clínico todo se direcionando para uma doença isquêmica. O que aconteceu nisso aqui? Que eu acho que é fruto daquele afã, a vontade de achar amiloidose em todos os lugares. Ela fez um eco. Esse eco mostrava um septo espessado de 16 milímetros na porção alta do septo. Havia alteração da mobilidade parietal segmentar em múltiplos segmentos, mas quem conduziu o caso, isso aqui é um caso real, achou que deveria procurar uma causa para essa hipertrofia miocárdica do septo interventricular e fez uma cintilografia com pirofosfato. Acreditem, isso não está sendo muito incomum. Você vê um septo hipertrofiado dentro da lista de exames, vão pedir uma cintilografia também, para fazer um rastreio ativo se isso é amiloidose. Eu acho que a gente tem que evitar isso e saber que isso não é o mais recomendado. Esse paciente, então, fez essa cintilografia, deu um grau 2 de Perudini, deu uma captação até bem significativa, com a relação coração contralateral alta. Quando a gente olha as imagens de SPECT, o que chamou atenção é que as paredes miocárdicas captam, até de forma difusa, esse radiotraçador. Mas é muito heterogênea a captação, ela predomina na região apical, na parede de septo. Então, ficando um padrão meio estranho para uma amiloidose, um padrão clássico. Nas fases iniciais da evolução da amiloidose cardíaca por trânsito de retina, você até pode encontrar a captação predominante em algumas paredes, que ela começa no septo, parede inferior, depois estende para a ponta. Mas aqui ficou estranho, porque a captação está muito heterogênea. E lógico, a indicação do exame foi completamente desencontrada. E aí o que a gente fez na hora de discutir esse caso? Que aí você fala, e agora, professor, o que você faz com esse caso? Tem uma captação, não é, o que vai fazer? Eu falei, a suspeita clínica é muito baixa. Você tem que refazer os seus passos e tentar entender. Nesse cenário ajuda muito a fazer a ressonância. A ressonância acaba entrando e fazendo um diagnóstico diferencial. E aí o que ela mostrou foi afilamento de paredes com fibrose transmural muito extensa. Outras, as imagens de realce tardia de Gadolini mostrando padrão subendocárdico, muito típico, muito característico de cardiopatia isquêmica com áreas de sequela ventricular com fibrose. Então, era uma cardiopatia isquêmica causando captação com hipertrofia ventricular esquerda por hipertensão, hipertensão crônica, senhora idosa, e o falso positivo da cintilografia por doença isquêmica, que é uma coisa que não é relativamente comum. Então, acho que se a gente começar a fazer cintilografia como se fosse o método de screening, vão ter uma chuva de exames falsos positivos devido a outras condições. Então, a gente precisa tentar refrear isso e só ir adiante no nosso fluxograma a partir de uma alta suspeita clínica. Eu acho que isso é uma mensagem importante. Eu vou avançar rapidamente só para comentar que a cintilografia com o marcador ósseo cardíaca, lógico, ela é muito útil para diagnóstico, mas tem informações preciosas na literatura que ela também pode servir para estadiamento e a avaliação prognóstica. Isso é um estudo multicêntrico, bem interessante, americano, em que foram avaliados 171 participantes que fizeram a cintilografia com pirofosfato. Eram 50 pacientes sem amiloidose por trânsito de retina
e 121 pacientes com amiloidose cardíaca por trânsito de retina. Esse estudo é interessante, ele fez uma análise quantitativa, aqui é um caso positivo com o TTR, mostrando uma relação, aquela famosa quantificação de relação coração contralateral, que mostrou uma relação alta, 2,67, então isso aqui estima a intensidade, a magnitude do acúmulo da substância amiloide no miocárdio. Portanto, então, é uma análise quantitativa, usando então uma imagem molecular. E aqui é um caso negativo, um paciente sem amiloidose por trânsito de retina, uma relação de captação bem baixinha. O que esse estudo mostrou, num padrão multicêntrico, foi o valor prognóstico dessas achados. Então, foi o primeiro estudo que mostrou que o paciente com amiloidose cardíaca por trânsito de retina, que tem uma relação coração contralateral na imagem plana maior ou igual a 1,6, ou seja, maior intensidade de acúmulo da substância amiloide da trânsito de retina, tem um prognóstico pior, uma sobrevida livre de eventos pior do que aquele paciente que tem uma captação mais tênue, um acúmulo menor. Então, sugerindo que essa abordagem com imagem molecular de radiotraçador ósseo possa ter significado de estratificar prognóstico. Acho que isso é uma coisa interessante, ou seja, além do diagnóstico, avaliar prognóstico. Isso se estendeu recentemente, quando nasceu a necessidade de fazer uma monitoração da progressão da doença. Então, saíram outras séries, isso aqui é um artigo bem recente, mostrando o mesmo paciente seguido desde 2010, 2013, 2015, 2018, mostrando que é um paciente hereditário, né? Ele foi monitorado com imagem de cintilografia com pirofosfato, mostrando que à medida que a doença progrediu, com a espessura da parede aumentando e a clínica se acentuando, o acúmulo do radiotraçador saiu aqui de um periodine grau 1, passou para um periodine grau 2 e virou periodine grau 3 ao longo da evolução da doença, sugerindo que essa método de imagem tem um potencial para monitorar a progressão do acúmulo e progressão da doença ao longo do tempo. Isso ficou mais interessante com estudos recentes, por exemplo, aqui tem um estudo que foi publicado em 2020, usando imagens de SPECT e fazendo uma abordagem mais de cinética do radiotraçador, fazendo uma abordagem quantitativa, pegando a máxima captação do radiotraçador no miocárdio e fazendo uma relação com a captação no osso, fazendo então o que a gente chama de SUV, um valor de captação máxima nesse miocárdio, uma forma quantitativa mais acurada, mais refinada, usando imagens de SPECT, saindo um pouco do planar e valorizando aspectos do espectro de imagem tomográfica, mostrando que pacientes que têm periodine mais ou menos equivalente na imagem planar pode ter graus muito variados de captação. Ou seja, olha só, são pacientes diferentes, mas aqui um SUV, uma captação pico de 5,26, esse aqui de 16 e 19, esse aqui de 21, mostrando então que o SPECT pode ter uma quantificação mais perfeita desse acúmulo da substância amiloide através dessas imagens. Isso é nesse trabalho do Scully, o que ficou interessante é que ele comparou, fez uma análise de regressão aqui, com gráfico de dispersão, comparando essa captação miocárdica do radiotraçador, esse acúmulo com SUV, com o ECV. O ECV na ressonância é uma variável que estima de forma muito próxima o burden, o acúmulo, o fardo da proteína amiloide, que é o volume extracelular, mostrando uma correlação muito boa com o volume extracelular na ressonância, mostrando o potencial dessa metodologia para, digamos assim, monitorar a gravidade e a progressão da doença também ao longo do tempo. E agora a gente tem imagens, isso aqui é um caso, mas eu acho que é muito promissor, um primeiro follow-up de amiloidose cardíaca tratado com tafamides, que evoluiu avaliado pela quantificação absoluta na cintilografia, usando esse mesmo método que eu mostrei há pouco, mostrando que o paciente tinha um SUV de 14 e ao longo do tempo, depois de 6 meses de tratamento com tafamides, houve uma redução bem significativa, até para 8 em uns quebrados do SUV, mostrando uma redução de praticamente a metade desse acúmulo do radiotraçador no miocárdio, sugerindo que essa metodologia possa ser também aplicável para monitorar precocemente a resposta ao tratamento, ao lado de outras que a gente vem vivenciando, como a ressonância. Portanto, eu gostaria de rapidamente fechar com as mensagens fundamentais de que a cintilografia cardíaca com pirofosfato positiva, grau 2 ou 3 de periodina, é capaz de fazer o diagnóstico não invasivo de amiloidose cardíaca por trânsito de retina, desde que afastada a presença de cadeias leves de imunoglobulina
e confirmada que a captação anômala estão nas paredes ventriculares com imagem de SPECT. Os falsos positivos que o clínico precisa ter na cabeça, amiloidose AL, pulso sanguíneo e doença coronária, que são situações muito comuns. E esse novo biomarcador por imagem tem um potencial muito significativo para estratificar o prognóstico e monitorar a progressão e avaliar a resposta ao tratamento, usando o tratamento com medicações específicas que podem interferir na evolução da doença. É o que eu gostaria de apresentar. Termino agradecendo imensamente a atenção de todos. Agradeço novamente a Pfizer, aonde está aqui. Nós vamos agora para um rápido intervalo, e a seguir nós vamos fazer a última mesa do nosso simpósio, com uma mesa de Burning Questions, sobre cardiomiopatia hipertrófica. Fiquem com a gente, daqui a pouco a gente retorna. Um abraço a todos.